Olá, gente! Então, vamos dar continuidade à nossa aula. Na aula passada, a gente viu sobre as propriedades periódicas e agora a gente vai conhecer um pouco sobre carga nuclear efetiva. Vamos relembrar alguns conceitos para a gente seguir adiante. Aqui a gente tem um modelo de um átomo de Bohr. Acho que vocês lembram, no início das aulas, eu falei que existem vários modelos atômicos. Vários cientistas tentaram explicar como que seria o modelo de um átomo. A gente sabe que Bohr não foi o mais recente. A gente sabe que não é o mais aceito até hoje. Porém, é o modelo que eu vou adotar para poder explicar melhor para vocês, para que vocês entendam melhor, porque ele é um pouco mais didático. Ele ajuda um pouco mais na explicação, que é o modelo onde tem o núcleo e a eletrosfera, elas são camadas redondas ao redor do núcleo. Então, vamos lembrar aqui da estrutura do átomo. Aqui no centro, eu tenho o núcleo. Nesse meu núcleo, a gente tem presente prótons e nêutrons. Sabemos que os prótons, eles possuem carga positiva e os nêutrons não possuem carga. Eles têm a carga zero. Então, no caso, o núcleo, ele tem uma carga final positiva, devido à carga dos prótons. E ao redor desse núcleo, a gente sabe que temos várias camadas onde são encontrados elétrons, que são chamadas de eletrosfera. Então, é nessa camada que estão os meus elétrons. Vocês concordam comigo que existem alguns conceitos que com certeza todos vocês já devem saber, onde cargas negativas, cargas iguais, elas se repelem, como cargas negativas se repelem, cargas positivas se repelem e cargas de sinais contrários, elas se atraem. Então, vocês concordam comigo que existe uma atração entre o núcleo e a eletrosfera? Os elétrons que estão na eletrosfera, que possuem uma carga negativa, eles são atraídos pelo núcleo, que possui uma carga positiva. Então, esse núcleo com a carga positiva, ele vai atrair esses elétrons, ele vai puxar, ele tem uma força de atração, porque esses elétrons, eles possuem uma carga negativa. Então, ocorre esse tipo de atração. Vamos lá, primeiro eu vou dar esses conceitos e depois eu dou o conceito geral do que seria essa carga nuclear efetiva. Mas para que a gente entenda essa carga nuclear efetiva, é necessário que a gente revise esses conceitos básicos para a gente chegar até esse ponto. Então, assim, vamos relembrar como que é o átomo. No núcleo, ele tem os prótons, que são positivos, os nêutrons, que possuem carga neutra, e a eletrosfera, que possui várias camadas, que eu acho que vocês lembram, que vão de K até Q, principalmente as mais conhecidas, K, L, M, N, O, P e Q, 7 camadas. E cada uma dessas camadas, elas suportam determinadas quantidades de elétrons, que é exatamente isso que a gente faz e vê quando a gente realiza aquela distribuição eletrônica de Linus Pauling. Então, cada uma dessas camadas, elas possuem elétrons. E esses elétrons, eles possuem carga negativa. Então, todos esses elétrons, eles são atraídos para mais próximo do núcleo. O núcleo atrai, exerce uma atração nesses elétrons devido a essas cargas contrárias entre o núcleo e os elétrons. Porém, esses elétrons que estão em camadas mais próximas ao núcleo, eles são atraídos mais fortemente. O núcleo exerce uma atração maior com eles do que com esses outros que estão em camadas mais distantes. Quanto mais próximo dessas cargas, mais eles são atraídos. Concordam comigo? Esses elétrons, eles são mais atraídos pelo núcleo do que esses aqui. E esses aqui são mais atraídos do que esses aqui. Por quê? Porque quanto mais próximo eu estiver do núcleo, maior será essa minha atração. Vamos entender mais onde eu estou querendo chegar. Vamos pegar aqui o átomo de hidrogênio, que possui apenas um elétron. Então, se a gente fizer a distribuição eletrônica desse átomo, a gente teria um S1, ele só tem um elétron. Então, se eu fosse desenhar o átomo de hidrogênio, ele seria assim. Aqui estaria seu núcleo, ele só tem uma camada e um elétron, ok? Aqui eu tenho um átomo de hélio, que tem 2 elétrons.
ele também só tem uma camada, porém nessa sua primeira camada ele só tem 2 elétrons. Então, o núcleo desses 2 elementos, eles exercem uma força de atração com esses elétrons que estão nessa camada mais próxima do núcleo. Se eu tivesse mais camadas, esses elétrons que estivessem nas camadas mais externas, eles também seriam atraídos, porém de uma forma menor, menos forte do que essas se comparado a essas que são camadas mais internas. O átomo de hidrogênio, como ele só tem um elétron, ele não sofre nenhuma interferência de outro elemento. A sua carga negativa é atraída pelo núcleo e não sofre nenhuma outra interferência. Já o hélio, que tem 2 elétrons, mesmo que estejam na mesma camada, é como se eles competissem um pouco para ver quem é mais atraído. Porém, por eles estarem na mesma camada, essa interferência é pequena. Se eles estivessem em camadas mais externas, essa interferência seria maior. Porém, como eles estão na mesma camada, essa interferência não é tão grande. Mas, como tem 2 elétrons, ocorre uma pequena interferência. Vamos entender isso melhor onde eu quero chegar. Vamos pegar o átomo de lítio. Se a gente fizer a distribuição eletrônica do átomo de lítio, a gente vai ter o seguinte quadro: um S2, 2 S1. Então, ele tem 2 camadas. A primeira camada eu tenho 2 elétrons e a segunda camada eu tenho 1 elétron. Tá aqui feita a distribuição eletrônica e o desenho de como seria esse meu átomo. Esses 2 elétrons, vocês concordam comigo que eles estão sendo, como eles possuem carga negativa, eles estão sofrendo uma atração pelo núcleo. O núcleo está puxando eles, porque o núcleo tem carga positiva e esses elétrons têm carga negativa. Esse elétron aqui dessa camada mais externa, ele também sofre essa atração. Porém, essa atração, ela é menor do que a que esses 2 sofrem. Por quê? Porque ele está mais distante. E esses 2, como estão sendo atraídos primeiro, é como se eles sofressem uma blindagem, como se eles criassem uma blindagem, diminuindo um pouco a atração que esse de fora vai sofrer em reação ao núcleo. E assim por diante, se aqui eu tivesse mais outra camada, os elétrons dessa terceira camada iam sofrer uma blindagem por todas as outras mais internas. Então, se eu tivesse mais uma camada, essas 2 camadas mais internas, os elétrons presentes aqui, iriam blindar essa terceira camada. É exatamente isso, essa força que o núcleo exerce ao puxar um elétron, é o que a gente chama de carga efetiva. Só que se vocês pensarem comigo, como eu estou explicando isso para vocês, a carga efetiva, ela muda para cada um desses elétrons. Por quê? Porque depende de onde eles estão localizados. Todos os elétrons, eles não irão sofrer uma carga efetiva igual. O núcleo vai puxar todos. Porém, alguns ele vai puxar mais, se tiver mais próximo, e outros ele vai puxar menos, se tiver menos próximo, e se tiver muitos elétrons na mesma camada. Porque apesar de na mesma camada essa interferência ser menor, ela também existe. Então, a carga nuclear efetiva é exatamente a força de atração entre o núcleo e o elétron em questão. Então, você tem que escolher qual é o elétron que você quer calcular e saber onde ele está localizado. E como é que você sabe onde ele está localizado? Fazendo a distribuição eletrônica que a gente já conhece. Então, vamos entender como seria a fórmula para calcular essa carga nuclear efetiva. Essa carga, ela depende da carga de ambos e da distância entre os mesmos. Então, ela é calculada por essa forma, ZeF, que é o símbolo que representa a carga nuclear efetiva. Ela é igual ao número de prótons do núcleo, então a gente já sabe, né, o que é o Z, que é o número atômico ou o número de prótons, menos a blindagem. E o que seria essa blindagem? É o número de elétrons que está entre o núcleo e o elétron em questão, ou seja, é todos aqueles elétrons que ocasionam a blindagem, todos os elétrons que vão participar dessa blindagem anterior ao elétron que eu estou querendo calcular. Por exemplo, se aqui no lítio eu quisesse calcular a carga nuclear efetiva desse elétron que está mais externo, eu tinha que saber o fator de blindagem. E o que seria o fator de blindagem? São exatamente a interferência que esses 2 elétrons dessa camada mais interna estão ocasionando.
Se eu tivesse outro elemento que tivesse outra terceira camada e eu quisesse calcular a carga nuclear efetiva dessa camada, do elétron da camada mais externa, eu ia ter que considerar o fator de blindagem de todas as mais internas. Vamos lá ver mais um pouco. Ó. Aqui eu tenho o hidrogênio, de novo, que só tem um elétron e ele não sofre blindagem, porque ele só tem um elétron, então não tem outro elétron que vá blindar esse átomo. E eu tenho o lítio, que tem duas camadas, como a gente já viu, né, fazendo a sua distribuição. No caso do hidrogênio, ele não tem uma blindagem. A sua carga nuclear efetiva desse átomo é só o número de prótons, menos nada, porque a fórmula não é a carga nuclear efetiva igual ao número de prótons menos a blindagem. No caso do hidrogênio, como eu não tenho outro elétron, eu só tenho um, eu não tenho essa blindagem. Então, a carga nuclear efetiva do hidrogênio seria 1, porque ele não sofre essa blindagem, é só o seu número de prótons. Já no lítio, ele só, se eu estiver calculando a carga nuclear efetiva para esse elétron, eu vou ter que considerar a blindagem que esses outros dois fazem, porque aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1. Vamos ver só mais um exemplo. Eu tenho aqui um exemplo de um átomo que possui 3 camadas. Então, aqui eu tenho o núcleo e minhas 3 camadas. Se eu quiser calcular a carga nuclear efetiva desse elétron que está mais afora, eu vou ter que considerar toda a blindagem que os elétrons que estão mais para dentro, mais próximos ao núcleo, estão ocasionando nesse elétron mais externo. E é isso que eu vou ensinar para vocês agora, de como se calcula essa carga nuclear efetiva. Então, o cara que criou regras para poder a gente calcular essa carga nuclear efetiva de um determinado elétron presente em um átomo foi um cara chamado Slater. E é por isso que as regras são conhecidas como regras de Slater. E quais seriam essas regras? A primeira regra seria agrupar os elétrons em ordem de distribuição. O que seria essa ordem de distribuição? Vamos pegar aqui a distribuição eletrônica de um determinado elemento, usar a distribuição eletrônica no modelo de Linus Pauling. E aí a gente vai fazer essa distribuição eletrônica e aí depois eu vou falar para vocês o que seria essa ordem de distribuição crescente. Então, vamos pegar aqui o estrôncio, que tem número atômico 38, e fazer a sua distribuição eletrônica utilizando o diagrama de Linus Pauling. Então, vamos lá, ele tem 38, né? Então, seria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2. Então, se a gente contar aqui, vai dar exatamente 38. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 36, 38. Então, temos a distribuição eletrônica do estrôncio de número atômico 38. Essa é a distribuição eletrônica do jeito que ela foi feita. Sim, está organizada de uma maneira de distribuição crescente, tá? Então, como seria que a gente pudesse organizar isso? A gente está vendo aqui, quando a gente faz essa distribuição eletrônica através do diagrama de Linus Pauling, ela não fica exatamente numa ordem. Ela fica da forma que ela tem que ser. Porém, a gente poderia agrupar esses grupos em camadas. A gente não sabe que cada um desses números representa uma camada. Então, aqui eu tenho a minha primeira camada, aqui eu tenho a segunda camada, aqui eu tenho a terceira camada, a quarta camada. E aqui eu tenho a terceira camada de novo. Então, na verdade, o que eu quero é organizar em ordem, colocar todas as camadas próximas e deixar tudinho separado. Então, ficaria algo assim. Eu peguei a mesma distribuição e só organizei. No caso, passei o 4s2 para cá, para perto do 4p6. O 5s2 já estava aqui e botei o 3d10 próximo ao 3s2 e 3p6. Então, eu só organizei por camada, porque cada uma dessas a gente está referindo a uma camada. Eu tenho a camada 1, a camada 2, a camada 3, a camada 4 e a camada 5. Então, no caso do estrôncio, ele possui 5 camadas. Ele tem o seu núcleo, que é positivo, e possui 5 camadas onde seus elétrons estão distribuídos. E todos esses elétrons, eles são puxados. Existe uma força de atração exercida pelo núcleo. Só que cada elétron, dependendo de onde ele esteja, essa força ela vai variar. E é exatamente isso que o Slater
quis entender como seria a carga efetiva que o núcleo exerce sobre cada um desses elétrons. Se eu quiser calcular para cada um, para qualquer um, eu tenho como. E é isso que ele vai ensinar pra gente e a gente vai treinar agora, como calcular essa carga efetiva. Então, ok, já organizei, já atendi a minha primeira regra, que seria agrupar os elétrons em ordem de distribuição crescente. E a minha segunda regra diz, vamos entender as regras, que depois a gente vai fazendo os exercícios, eu vou resolvendo aqui algumas questões com vocês, e vocês vão perceber, vão entender melhor. Então, a segunda regra diz que os elétrons mais externos, eles não contribuem para a blindagem dos mais internos. O que é que isso quer dizer? Isso só quer dizer que se eu quisesse saber qual é a carga nuclear efetiva desse elétron aqui, por exemplo, dos elétrons que estão nessa porção, aqui não tem 2 elétrons no S2S2, então se eu quisesse saber de um elétron que estivesse localizado aqui, isso só quer dizer que os elétrons mais externos, das camadas mais externas, no caso seria essa camada, dessa camada e dessa camada, eles não vão interferir para blindar esse. Os que interferem são os que são internos, das camadas mais internas. Vejam aqui comigo, o que é que isso quer dizer? Se eu quiser calcular a carga nuclear efetiva desse elétron que está na camada mais externa, eu vou ter que considerar todos os elétrons que estão nas camadas mais internas. Porém, se eu quisesse calcular a carga nuclear efetiva de um elétron que tivesse nessa camada, por exemplo, eu não tinha que considerar as cargas mais externas, os elétrons das camadas mais externas. Por quê? Porque elas não vão alterar nessa carga aqui. Elas estão depois dele. Então, o núcleo está exercendo uma força grande aqui. As que interferem são os que, se eu pegar um e ele tiver camadas mais internas, e não o contrário. Então, a segunda regra de Slate é exatamente isso. Os elétrons das camadas mais externas, eles não contribuem para a blindagem dos mais internos. O contrário vale. Os elétrons mais internos, eles contribuem para a blindagem dos mais externos, mas o contrário não. Certo, nós entendemos quais são os postulados das regras de Slater, que é exatamente que a gente primeiro tem que agrupar os elétrons em ordem de distribuição, colocar eles em camadas, e depois saber que os elétrons mais externos não contribuem para a blindagem dos mais internos. Mas o que é que Slater falava? Como que a gente pode calcular essa carga nuclear efetiva de cada um desses elétrons? Primeiro, a gente tem que ver que tem essas determinadas regras aqui também. Ele agrupa os elétrons de S e P no mesmo grupo e os de D e F em grupos diferentes. Então, para aqueles elétrons que terminam em SP, os elétrons desse mesmo grupo contribuem com 0,35 de blindagem. Por exemplo, se eu estou calculando a carga nuclear efetiva de um elétron que terminou em S ou em P, que está nesses subníveis, se eu for considerar nesse subnível que eu estou calculando, por exemplo, em determinada camada, se eu tenho 2 elétrons, cada elétron dessa minha camada, ela vai contribuir com 35% de blindagem, ou 0,35. Ele vai impedir essa atração pelo meu núcleo, ela vai blindar com 35%, se ele estiver na mesma camada que eu. Os elétrons do mesmo grupo contribuem com 35% de blindagem. Os elétrons de um grupo anterior vão contribuir com 85% de blindagem. E os elétrons do grupo mais anterior ainda com 100% de blindagem, ou 1, tá? Vamos tentar ver aqui essa figura para eu explicar melhor isso aí que eu falei. Então, o que ele quis dizer? Que se eu estiver calculando, por exemplo, se eu tivesse nessa camada e eu tivesse 2 elétrons nessa camada, e eu estivesse calculando a carga nuclear efetiva de um desses elétrons, o outro elétron, que está na mesma camada, ele iria influenciar com 0,35% de blindagem. Já os elétrons que estão na minha camada mais interna, como é logo a anterior, ela iria contribuir com 0,85%. Se tivesse outra camada mais interna, ele iria contribuir com 100% de blindagem. Tá, isso se forem para elétrons terminados em S ou em P. Mas se forem elétrons que terminem nos subníveis D ou F, muda uma pequena coisinha. Os elétrons do mesmo grupo contribuem com 0,35 de blindagem, mesma coisa. Porém, se já tiver numa camada antes
numa camada anterior, os elétrons de qualquer grupo anterior, eles já contribuem com 1. Vamos entender isso melhor fazendo um exemplo. Então, vamos pegar o seguinte exemplo para a gente tentar entender melhor como seria calcular essa carga nuclear efetiva. Vamos pegar o elemento potássio, que tem número atômico 19. Então, se ele tem número atômico 19, ele tem 19 prótons. E se ele está no estado fundamental, ele também tem 19 elétrons. Então, pegando esse átomo no estado fundamental, vamos fazer a sua distribuição eletrônica. E a sua distribuição eletrônica, seguindo o diagrama de Linus-Pauling, ela ficaria assim: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 4s1. Como já estão todas organizadas, não precisa fazer aquela organização que eu mostrei anterior, ela já está organizada, as suas camadas já estão separadas. A primeira camada está aqui, a segunda aqui, a terceira aqui e a quarta aqui. Então, não precisa a gente organizar nada, a gente vai só separar os grupos. A gente lembra que Slater falou que ele considera do mesmo grupo os que estão nos subníveis, os elétrons que estão nos subníveis SP, D é outro grupo e F é outro grupo. Então, aqui a gente só tem elétrons SP, de camadas diferentes. Então, a gente vai considerar de cada camada e fazer essa distribuição em seus grupos. Na camada 1, eu só tenho S, então tá aqui. Na camada 2, eu tenho SP, mas eles são considerados do mesmo grupo. Então, eu agrupei aqui. Na camada 3, eu também tenho SP, que são considerados do mesmo grupo. E na camada 4, eu também só tenho S. Então, tá aqui. Então, eu só separei essas camadas, colocando elas em grupos de camadas. E agora, a gente vai calcular quantos elétrons eu tenho em cada uma dessas camadas. Então, nessa primeira camada, eu tenho 2 elétrons. Na segunda camada, eu tenho 8 elétrons. 2 mais 6, 8 elétrons. Na terceira camada, eu tenho 8 elétrons. E na quarta camada, eu tenho 1 elétron. Então, tá aqui. Agora, eu quero calcular, digamos que eu queira calcular a carga nuclear efetiva do meu elétron da camada de valência, que seria esse elétron aqui. A camada de valência é aquela camada mais externa. E aí, eu quero calcular qual é a sua carga nuclear efetiva. Qual a carga que o núcleo exerce ao puxar esse elétron, já que existem outras camadas que vão blindar esse elétron, que foi o que eu tentei explicar. Esse elétron que está aqui nessa camada mais externa, ele vai sofrer uma blindagem por todos esses outros elétrons que estão nessas outras camadas. Mas mesmo assim, o núcleo exerce uma força com ele. Ele puxa ele, mas só que não é igual a todos. Eu quero calcular qual seria essa carga nuclear efetiva, qual seria essa força que o núcleo exerce. Então, vamos calcular para esse elétron. Se ele está na camada mais externa, todos os outros que estão mais internos estão exercendo uma blindagem. E, se vocês lembrarem, a fórmula para calcular a carga nuclear efetiva é essa. Carga nuclear efetiva é igual ao número de prótons, ao número atômico, menos a blindagem. Que a blindagem é exatamente a força, a blindagem que esses outros elétrons que estão mais internos vão ocasionar, impedindo essa atração maior entre o núcleo e o elétron mais externo. É a blindagem que esses elétrons fazem com relação a esse daqui. Então, primeiro a gente vai calcular que blindagem é essa, para depois a gente saber qual seria o valor dessa carga nuclear efetiva. E como que a gente calcula isso? Vamos relembrar o que o Slater falou. Ele falou que para os elétrons que estão localizados em subníveis S ou P, que é o caso desse nosso, a gente não quer calcular a carga nuclear efetiva desse elétron aqui, e ele não está no subnível S, então isso aqui é o que vai importar. Então, os elétrons do mesmo grupo contribuem com 0,35 de blindagem. Os elétrons do grupo anterior, esse N- o que significa anterior, por exemplo, se aqui tivesse outro elétron, ele iria contribuir com 0,35 de blindagem, mas não tem. Os elétrons do grupo anterior, ou seja, da camada anterior, todos esses aqui, eles vão contribuir com 0,85 de blindagem. E os elétrons do grupo anterior ainda, ou seja, dos mais internos, todos os outros, não importa quantos outros mais internos, então tanto esse quanto esse, todos esses outros mais internos, irão contribuir com 1 de blindagem.
Vamos entender como isso interfere nessa fórmula. Eu não estou querendo calcular a carga nuclear efetiva desse. Primeiro eu tenho que saber o fator de blindagem. Qual seria essa blindagem? Então, como nessa camada mais externa, que é essa aqui, eu não tenho nenhum outro elétron, então não tem nenhum outro elétron que vai contribuir com 0,35. Então, ficaria como 0 vezes 0,35. Por quê? Porque eu só tenho um elétron, então nenhum outro vai contribuir com essa blindagem. Então, eu coloquei aqui só para vocês verem e entenderem melhor, mas eu poderia nem colocar, porque isso aqui vai dar 0. Então, ok, como eu não tenho nenhum outro elétron, ele está sozinho nessa camada, não tem nenhum concorrendo com ele 0 vezes 0,35. Se tivesse outro elétron, ele iria contribuir com 0,35 de blindagem. Ok. Mas a camada anterior nessa, que seria essa aqui, quantos elétrons eu tenho nessa camada anterior? Eu tenho 8 elétrons. Então, os elétrons do grupo anterior, eles vão contribuir com 0,85 de blindagem. Quantos elétrons eu tenho logo no grupo anterior, na minha camada anterior a essa? 8 elétrons. Então, 8 vezes 85 de blindagem. Mais todos os outros elétrons, os elétrons do grupo N-2, ou seja, todas as outras camadas mais internas, vão contribuir com 1. Então, se é todos os outros, 8 mais 2, 10 elétrons vão contribuir com 1. Vamos de novo. Fiz a minha distribuição eletrônica, separei em grupos, tá? Pelas camadas, camada 1, camada 2, camada 3 e camada 4. Os grupos, de acordo com Slater, S e P, eles fazem parte do mesmo grupo. Portanto, a gente conta esses elétrons como se eles fizessem parte do mesmo grupo. E respeitando essas regras aqui para S e para P. Se for para D e para F, a gente vai ver mais na frente o que é que mudaria se eu estivesse calculando a carga nuclear efetiva de um elétron de um subnível D ou F. Então, aqui eu quero calcular a carga nuclear efetiva desse meu elétron. Esse meu elétron tem antes dele mais 3 camadas. Antes dele. Ou seja, o núcleo estaria aqui. Eu tenho 3 camadas. E a camada onde está meu elétron que eu quero calcular a carga nuclear efetiva. A minha fórmula de carga nuclear efetiva é essa. Que seria a carga nuclear efetiva igual ao número de prótons menos a blindagem. Que é exatamente o que a gente está calculando agora. O que é essa blindagem? É o que os elétrons que estão na camada mais interna provocam, impedindo um pouco a atração entre o núcleo e esse elétron que a gente está querendo calcular. Então, na verdade, qual a carga efetiva que o núcleo exerce puxando esse elétron? É o seu número atômico menos essa blindagem que esses outros fazem. Como tem esses outros elétrons aqui blindando, diminuindo, eu tenho que diminuir isso. Como que eu calculo esse fator? De acordo com Slater, se eu estou calculando um elétron que esteja no subnível S ou no subnível P, eu vou aderir a essas regras aqui. Os elétrons do mesmo grupo contribuem com 0,35 de blindagem. Como eu estou querendo calcular e esse elétron ele não tem nenhum outro na sua camada, então não tem nenhum outro exercendo 0,35. Então, 0 vezes 0,35. Mas os elétrons do grupo anterior contribuem com 0,85. Então, esses elétrons do grupo anterior, da camada anterior, eles vão contribuir cada um com 0,85. Então, se eu tenho 8 elétrons, 8 vezes 0,85. Mas os elétrons dos grupos anteriores, não importa quantas camadas quiser, seja essa, todos vão contribuir com 1. Então, mais 10 elétrons, 8, mais 2, que são os dois grupos anteriores, vezes 1. Isso tudo daria uma blindagem de 16,8. Ou seja, a blindagem 0 mais 6,8 mais 10 daria 16,8. Então, eu tenho um fator de blindagem de 16,8. Esses elétrons que estão nas camadas mais internas, eles exercem uma blindagem de 16,8
referente a esse elétron mais externo que a gente está calculando. Ok, calculei a blindagem, agora eu quero calcular a minha carga nuclear efetiva. Como é que eu vou fazer? Substituir na fórmula. A fórmula não é carga nuclear efetiva igual número atômico. Qual é o número atômico do potássio? 19. 19 menos a blindagem. E a minha blindagem é 16,8. Ou seja, a minha carga nuclear efetiva é igual a 2,2. A carga nuclear efetiva desse elétron que está na camada de valência é 2,2. O núcleo, ele só atrai esse elétron com uma força de 2,2. A carga nuclear efetiva que o núcleo exerce com esse elétron é de apenas 2,2. Vamos ver outro exemplo. Para a gente entender melhor, vamos ver esse segundo exemplo aqui. Vamos calcular para a carga nuclear efetiva de algum elétron do rubídio. Então, primeiro a gente vai fazer a sua distribuição eletrônica. O rubídio, ele é um átomo que possui número atômico 37. Então, fazendo a sua distribuição eletrônica, eu tenho a seguinte: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6 e 5s1. Então, se vocês contarem, aqui eu tenho 37 elétrons. Então, eu fiz essa distribuição eletrônica e ele possui 1, 2, 3, 4, 5 camadas. Ele possui 5 camadas. Vamos primeiro tentar calcular novamente ao elétron mais externo, o elétron da camada de valência. E depois a gente vê outro exemplo. Então, vamos calcular a carga nuclear efetiva novamente desse elétron aqui. O que é que primeiro a gente faz? Primeiro a gente vai agrupar os grupos, né? Então, a gente vai fazer a distribuição. Como aqui está desorganizado, a gente vai tentar organizar. Como seria assim? Os grupos S e P não é o mesmo grupo e D não é outro grupo. Então, vamos colocar tudo na ordem. 1s2 aqui na camada, 2s2 e 2p6, o mesmo grupo, 3s2, 3p6 no mesmo grupo e puxar o 3d10 para cá. Só que que esse aqui a gente tá falando da mesma camada, só que o 3d10, grupos que terminam em subníveis D e F, são grupos diferentes de acordo com Slater. Então, SP é o mesmo grupo e D é outro grupo, por isso que eu separei ele aqui entre parênteses. Aí, 4s2 e 4 e P6 e 5s1. Então, eu reorganizei. Tá? Agora, vamos ver quantos elétrons tem em cada um desses grupos. Aqui eu tenho 2 elétrons. Aqui eu tenho 8 elétrons. Aqui eu também tenho 8 elétrons. Aqui eu tenho 10, já que aqui eu tô considerando como um grupo, tá? Aqui eu tenho 8 e aqui eu tenho 1. Então, ele está assim organizado. A gente separou os grupos de acordo com o que Slater nos falou. Por quê? Porque ele considera SP o mesmo grupo. A gente vai separar só as camadas. Se caso não tivesse D, daqui a gente separaria só as camadas. E D e F, os elétrons que estão em D e F, eles estão em grupos diferentes. Então, a gente, por isso que separou aqui e contabilizou só os elétrons do grupo D. SP estão no mesmo grupo, S aqui no grupo, porque aqui ele está na outra camada. Então, a gente separou as camadas e dividiu os grupos. Feito isso, a gente vai calcular agora o nosso efeito de blindagem. Se a gente está querendo calcular a carga nuclear efetiva desse último elétron, desse que está na camada mais externa, a gente sabe que todos esses elétrons mais internos, eles vão participar de um efeito de blindagem, vão diminuir a carga que o núcleo exerce sobre esse elétron que está mais externo. E como é que a gente calcula a carga nuclear efetiva? Quanto realmente o núcleo está atraindo ele, considerando essa blindagem? A gente considera o seu número atômico, no caso seria 37, menos o efeito da blindagem. E como é que a gente calcula a blindagem? Vamos relembrar o que é que Slater nos falou. Os elétrons do mesmo grupo contribuem com 0,35 de blindagem. Tem mais algum elétron aqui, já que eu tô querendo calcular esse? Aqui eu só tenho um, né? Então, é 0 vezes 0,35. Mais. Os elétrons do grupo anterior contribuem com 0,85. Então, esses elétrons do grupo anterior vão contribuir com 0,85 de blindagem. Quantos elétrons eu tenho no grupo anterior? 8. 8 vezes 0,85. Todos os outros elétrons dos grupos anteriores, não importa, todos os outros dos grupos anteriores contribuem com 1. Então,
todos os elétrons desse grupo vão contribuir com uma carga de blindagem de 1. Quantos elétrons eu tenho? 10, com 8, 18, com 2, 20, com mais 8, 28 vezes 1. Totalizando uma blindagem de 34,8. Então, eu calculei a minha blindagem. Então, a blindagem desses elétrons anteriores que eles exercem nesse aqui é um total de 34,8. E se eu quiser calcular a carga nuclear efetiva, eu vou só substituir na fórmula. A fórmula não é carga nuclear efetiva igual ao número atômico, 37, menos esse efeito da blindagem. Então, vamos substituir. Número atômico 37 menos 34,8, eu tenho uma carga nuclear efetiva de 2,2. Ou seja, o núcleo só atrai 2,2, só tem essa força de 2,2 exercida nesse elétron mais externo. Agora vamos fazer, usando o mesmo exemplo do rubídio, tentar calcular a carga efetiva para outro grupo de elétrons, para a gente ver aquela segunda lei que ele usa, que o Slater usa, só que agora usando os elétrons que estão no grupo DOF, que é a mesma, né, do grupo DOF. Então, digamos que agora, antes a gente calculou a carga nuclear efetiva desse elétron aqui, localizado na camada de valência. Mas digamos que agora eu quero calcular a carga nuclear efetiva de um elétron que esteja nesse subnível aqui. Então, ele vai estar aqui na terceira camada, no subnível D. Eu quero calcular de um elétron que esteja nesse subnível. Vamos ver como é que a gente faz isso? Então, o procedimento é o mesmo para todos. A gente vai distribuir eles, organizar em grupos, né? Então, faz aquela organização para a gente saber quantos elétrons tem em cada grupo. Como que a gente organiza isso, Ana Lida? A gente coloca na ordem, tipo, colocando todos os da camada 3 próxima, todos os da camada 4 próxima, todos organizando por camada. E depois a gente organiza por grupo. Que grupos? O Slater falou que ele agrupa no mesmo grupo os subníveis S e P da mesma camada. E os D em outro grupo e F em outro grupo. Então, ok. Aqui na camada 1, só tem a camada 1, só tem o subnível S. Então, um grupo. Camada 2, tem o subnível S e o subnível P. Um grupo, porque S e P fazem parte do mesmo grupo. Camada 3, possuem os subníveis S, P e D. S e P é um grupo só. D é outro grupo. Então, a gente organiza dessa forma. Camada 4, só tem S e P. Então, eu vou organizar num grupo só, porque S e P, ele considera como sendo do mesmo grupo. E a quinta e última camada, só tem o subnível S. Então, um grupo só. E agora, eu vou contar quantos elétrons eu tenho em cada uma dessas camadas. Aqui eu tenho 2, aqui 8, 8, 10, 8 e 1. E onde vem esses elétrons é a soma. 2 elétrons, 2 com 6, 8 elétrons, 2 com 6, 8 elétrons, 10 elétrons, 8 elétrons e 1. Ok, já organizei tudo e agora eu quero calcular a carga nuclear efetiva de um elétron que está aqui nesse subnível D. Então, para eu calcular a carga nuclear efetiva, eu preciso de quê? Da fórmula. A fórmula de carga nuclear efetiva é igual ao número de prótons, que seria 37, menos a blindagem que os elétrons anteriores exercem sobre esse elétron que eu estou querendo calcular. Quem blinda, né, os elétrons que estão antes, então eu quero saber qual é a blindagem que eles fazem com relação a qual a carga nuclear efetiva desse meu elétron, já que existe essa blindagem. Então, eu vou pegar o número atômico e diminuir dessa blindagem que os elétrons anteriores ocasionam. Como que eu calculo? Vamos relembrar, já que agora a gente está falando de um elétron que está no subnível D, qual foi a regra que o Slater falou? Ele disse que os elétrons do mesmo grupo, do mesmo jeito para o S e para o P, contribuem com 0,35 de blindagem. E todos os elétrons do grupo anterior contribuem com 1. Então, eu não estou querendo calcular esse. Os elétrons desse grupo contribuem com 0,35. Então, se eu estou querendo calcular um elétron, sobraram quantos outros que vão contribuir com 0,35? Concordam que será 9? Estou querendo calcular de um elétron daqui. Então, se eu estou querendo calcular 1 menos os 10,
tem 9 exercendo uma força de 0,35. Então, 9 vezes 0,35. Mais os elétrons de qualquer grupo anterior contribuem com 1. Então, qualquer grupo anterior, os elétrons vão contribuir com 1. Então, quantos elétrons eu tenho nos grupos anteriores? Eu tenho 8, com 8, 16, com mais 2, 18. Então, 18 elétrons contribuem com 1. Quanto daria isso? Daria uma blindagem de 21,15. Aí você me pergunta, Ana Lídia, e esses elétrons posteriores, das camadas posteriores, não conta? Não, gente. Só os elétrons anteriores que blindam. Os posteriores não vão influenciar nessa blindagem. Por quê? Porque os que estão depois, eles estão depois, a sua carga é ainda menor. O que está blindando a atração que o núcleo exerce só é os anteriores. Então, o elétron que eu estou calculando, ele está nesse subnível na terceira camada. Só vão me importar os elétrons das camadas anteriores. As camadas exteriores, elas não exercem uma blindagem nesse elétron. Apenas os anteriores. Então, se eu estou querendo calcular um elétron daqui, esses aqui eu desconsidero. Esses aqui não vão me influenciar. Por isso que eu só calculo a partir daqui. E de acordo se ele estiver no subnível D, como é o caso onde eu estou calculando, no D, eu uso essa regrinha aqui. Se ele estiver no S ou no P, eu uso o dos exemplos anteriores. Então, no caso desse, eu tenho 10 elétrons aqui, mas eu quero calcular a força que o núcleo exerce sobre 1. Qual é esse efeito? Qual é a carga efetiva que o núcleo exerce? Então, eu vou pegar os outros 9. Cada um deles vai influenciar com 0,35 de blindagem. 9 vezes 0,35, mais os anteriores, todos os outros de qualquer grupo anterior. Então, eu somo todos, dá 18, vezes 1 de blindagem. Totalizando uma blindagem de 21,15. Agora, a gente pode substituir na fórmula. Então, a fórmula é carga nuclear efetiva igual número atômico menos a minha blindagem. O número atômico não é 37? Menos a minha blindagem, eu vou ter uma carga nuclear efetiva de 15,85. Então, esses elétrons aqui, eles possuem uma atração pelo núcleo de 15,85. Notem que é bem menor do que o exemplo anterior, que a gente calculou desse elétron aqui que está mais externo, que só tem 2,2. Veja como diminui. Quanto mais externo, menor é essa força de atração. Por quê? Porque a blindagem, quanto mais para dentro, ela vai diminuindo. Então, se eu diminuo a blindagem, eu aumento essa carga que o núcleo exerce, essa força que o núcleo puxa. Então, quanto mais interna a minha camada, quanto mais interna, maior será a atração que esse núcleo irá exercer. E se a gente quiser calcular qual é a carga efetiva que o núcleo ele exerce sobre determinado elétron, é só utilizar qualquer uma dessas regras de Slater. Vamos fazer aqui mais um exemplo para a gente ver se conseguiram fixar bem o que eu estou querendo passar, né? Então, agora, vamos continuar com o rubídio. Vamos brincar ainda com o rubídio. A gente já calculou a carga nuclear efetiva desse elétron da camada de valência. Já calculamos um aqui para dar exemplo de algum no grupo D. E agora, vamos calcular um localizado aqui, que esse elétron tivesse localizado aqui. Se eu quiser calcular a carga nuclear efetiva dele, como eu vou fazer? Então, mesmo procedimento, vamos separar eles em grupo. Tá aqui os elétrons separados em grupos, né? Da mesma forma. A gente separa por camada e por grupos que ele considera. S e P estão no mesmo grupo, D é outro grupo e F é outro grupo. Então, a gente separa dessa forma e contabiliza os elétrons. 2, 8, 8, 10, 8 e 1. Eu quero calcular esse aqui. Se eu quero calcular um elétron que está nesse subnível P, eu vou utilizar essa regrinha aqui, para S e para P, que diz o quê? Os elétrons do mesmo grupo contribuem com 0,35 de blindagem. Os elétrons do grupo anterior contribuem com 0,85 e todos os dos outros grupos anteriores contribuem com 1. Então, vamos calcular essa blindagem. Por quê? Para a gente calcular a nossa carga nuclear efetiva, a gente vai precisar do número atômico, que é 37, menos essa blindagem. Então, vamos calcular a blindagem. Eu quero desse grupo aqui, o elétron está aqui, então ele está nesse grupo aqui. Se ele está nesse grupo aqui,
e ele tem 8 elétrons esse grupo, e eu quero calcular o elétron desse grupo, quantos outros elétrons vão exercer uma blindagem sobre ele na mesma camada? Eu não tenho 8, se eu quero calcular o de 1, vão me sobrar 7 elétrons que vão contribuir com uma blindagem de 0,35. Então, 7 elétrons vezes 0,35, porque cada outro elétron vai contribuir com uma blindagem de 0,35, estando no mesmo grupo. Então, se eu quero calcular o de 1, eu vou pegar os outros elétrons que estão lá que vão exercer essa influência sobre ele. Então, são outros 7 vezes 0,35, mais os elétrons do grupo anterior, eles contribuem com 0,85. Então, quantos elétrons eu tenho no grupo anterior? Eu tenho 10 elétrons. E eles contribuem com 0,85. E todos os elétrons dos grupos anteriores, eles contribuem com 1 de blindagem. Então, quantos elétrons eu tenho nos grupos anteriores? 8 e 8, 16, com 2, 18. 18 vezes 1. Então, somando isso, eu tenho uma blindagem de 28,95 sobre qualquer elétron que esteja nesse grupo aqui. Substituindo isso na fórmula, eu vou ter 37 menos 28,95, que é um total dessa carga nuclear efetiva de 8,05. Então, na verdade, os elétrons que estão nesse grupo aqui, eles só são atraídos com uma força de 8,05 pelo núcleo. Por quê? Porque os elétrons dos grupos anteriores exercem uma blindagem sobre eles. A gente viu que os elétrons que estão aqui, eles sofrem uma atração bem maior. Esses aqui sofrem maior e esses aqui ainda menor, porque quanto mais externo, menor essa atração que o núcleo exerce puxando esses elétrons. No caso desse aqui, foi só 2,2. Anne, por que você não considerou esse aqui? Eu não calculei de um grupo aqui, porque os elétrons do grupo externo, se eu calculei dessa camada aqui, da quarta camada, os elétrons da camada mais externa, eles não interferem na minha blindagem. Só quem me blinda são os elétrons mais internos. Então, só importa os elétrons antes, depois não. Bom, pessoal, então era isso. Eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado da aula. Eu espero que todos vocês estejam se esforçando. Eu sei que é complicado nesse período de quarentena, mas estudar é um privilégio. E só o seu esforço pessoal te levará a conhecer pessoas e mundos que os acomodados jamais conhecerão. Então, bons estudos e qualquer dúvida, me procurem no horário marcado. Beijo!